Em termos de caracterização, considera-se a agricultura familiar como um modo de organização das atividades produtivas, de gestão do ambiente e de suporte da vida social nos territórios rurais, assente em explorações agrícolas familiares, sendo estas, por sua vez, definidas como as explorações em que a mão de obra familiar, medida em unidades de trabalho ao ano, é superior a 50%. Logo, são explorações em que a intervenção do agregado familiar no seu funcionamento é preponderante. Perante estas considerações, torna-se óbvio que a agricultura na região autónoma da Madeira assenta maioritariamente na agricultura familiar, pois mais de 80% das suas explorações estão enquadradas nos seus pressupostos. O Estatuto da Agricultura Familiar foi consagrado a nível nacional pelo Decreto-Lei 64/2018, de 7 de agosto, tendo por isso plena aplicação na região autónoma da Madeira, tal como naturalmente na dos Açores, conforme se encontra expresso no seu artigo 12º, referente ao âmbito territorial. Por outro lado, os procedimentos relativos à atribuição do título do reconhecimento do Estatuto da Agricultura Familiar e às condições da sua manutenção foram estabelecidos através da Portaria número 73/2019, de 7 de março. O Estatuto da Agricultura Familiar confere um conjunto de direitos e benefícios a quem seja atribuído esse título, do qual se destaca, dado o impacto relevante para o rendimento dos agricultores e certamente a maior motivação à sua obtenção, o acesso a um regime fiscal e a um regime de segurança social adequados à agricultura familiar nos termos da lei, regimes estes que, passados os orçamentos de Estado de 2019 e 2020, ainda não foram criados. Desde o início que o Governo Regional, através da Secretaria Regional da Agricultura, tem defendido que, para que o Estatuto da Agricultura Familiar, consagrado pelo Decreto-Lei 64/2018, tenha uma efetiva implementação nas regiões autónomas, que é o que o diploma em apreço preconiza, o regime quanto ao seu reconhecimento e atribuição deverá ter em devida conta a necessária adaptação às especificidades da agricultura familiar de ambos estes territórios. Pelo que sempre defendeu que tal passaria pela promoção de uma alteração à Portaria 73/2019, estabelecendo em artigo específico que nas regiões autónomas o que a mesma estabelece será, pelos órgãos de governo próprio, adaptado às respectivas realidades regionais. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do PS Madeira vem agora apresentar um projeto de Decreto Legislativo Regional intitulado Regime Jurídico de Reconhecimento do Estatuto da Agricultura Familiar na Região Autónoma da Madeira. Projeto este que, mais do que adaptar os procedimentos da norma nacional à realidade regional, cria um Estatuto de Agricultura Familiar na região autónoma da Madeira. Uma vez que a legislação nacional não atribui competências às entidades regionais para o reconhecimento do Estatuto de Agricultura Familiar, sugere então o Partido Socialista que se crie um Estatuto regional. Coloca-se então, desde logo, uma questão. O título conferido nos termos previstos do diploma proposto pelo PS pode ser equivalente ao título conferido pelo Decreto-Lei número 64/2018, ou seja, e a título de exemplo, um responsável por uma exploração com o Estatuto de Agricultura Familiar da região autónoma da Madeira pode beneficiar do preconizado regime de segurança social mais adequado que terá que ser aprovado pela Assembleia da República. No nosso entender, o Decreto-Lei 64/2018, ao definir de forma expressa no seu artigo 12º o seu âmbito de aplicação territorial, não prevendo a sua adaptação às regiões autónomas, cria um regime de reconhecimento de âmbito nacional, não prevendo expressamente que possam existir diversos tipos de agricultura familiar, pelo que, para que um agricultor regional possa beneficiar, por exemplo, de um regime de segurança social adequado à agricultura familiar, terá, em nosso entender, que possuir um título de reconhecimento
atribuído ao abrigo do Diploma Nacional. Assim, julgamos que o grupo parlamentar do PS, em vez de propor um diploma que só irá criar mais confusão no ordenamento jurídico da atividade agrícola, deveria, junto do Governo Central, suportado pelo seu partido, sugerir a solução preconizada pela região, uma alteração à Portaria 73/2019, prevendo em artigo específico que nas regiões autónomas o que o mesmo estabelece será adaptado pelos órgãos de governo próprio, atentos às respectivas realidades regionais. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, na exposição de motivos para a apresentação do presente projeto de decreto legislativo regional, o Partido Socialista tece um conjunto de considerações falsas, como, por exemplo, que a política agrícola regional tem sistematicamente privilegiado o apoio aos agricultores das explorações de maior dimensão, com base em critérios de produtividade que tornam inviáveis, do ponto de vista económico, as explorações agrícolas familiares. Esta, como outras considerações, demonstram o quanto este partido político está desligado da realidade da atividade agrícola e das políticas desenvolvidas na região. Numa região em que, de acordo com os inquéritos estatísticos promovidos pelo Instituto Nacional de Estatística, 86% do total das unidades de trabalho ao ano é mão de obra familiar, o apoio efetivo à agricultura familiar e às explorações de pequena dimensão é necessariamente uma das principais apostas da política agrícola regional e que é, curiosamente, muitas vezes criticadas pela oposição nesta Assembleia. Na região, nenhum dos apoios conferidos ao rendimento dos agricultores tem por base a produtividade. Importante, sim, constatar que o conjunto dos apoios financeiros conferidos pelos programas desenhados pelo Governo Regional aos agricultores representam já cerca de 25% do rendimento líquido empresarial. A Estratégia de Desenvolvimento Agrícola e Rural do Governo Regional assume como objetivo o promover uma sólida aliança entre a agricultura enquanto atividade produtiva e o desenvolvimento sustentável dos territórios rurais nas vertentes ambiental, económica e social, pelo que a pequena exploração agrícola familiar assume especial relevância. É importante salientar, entre muitas outras, algumas medidas em vigor que já têm a devida consideração à extrema importância da agricultura familiar na região autónoma da Madeira, como é o caso da derrogação das regras para licenciamento de pequenas unidades de produção e a derrogação das regras de higiene aplicável ao fornecimento direto ao consumidor final de pequenas quantidades e o registro simplificado para estabelecimentos da atividade produtiva local. Do mecanismo de licenciamento zero para a atividade pecuária enquadrada nas classificações de detenção caseira e de classe 3, da existência de medidas do programa especificamente vocacionadas para as explorações de pequena dimensão, como é o caso da ação 4.1, apoios aos investimentos de pequena dimensão, da elaboração de forma gratuita pelos Serviços da Direção Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural de candidaturas de agricultores de pequena a muito pequena dimensão, apoios ao investimento, do acesso gratuito aos mercados de proximidade da responsabilidade da Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, como foi o caso da proposta do PSD Madeira, aprovada no Orçamento de Estado de 2019, da Cidra ter passado a ter um estatuto equivalente ao do vinho, com um imposto especial sobre o consumo de 0 euros, e dos pequenos produtores de cidra terem obtido um estatuto equivalente ao dos produtores de vinho. Curiosamente, que foi uma proposta que, curiosamente, pasme-nos, até foi chumbada pelo partido, não foi chumbada, mas o Partido Socialista votou contra, felizmente toda a restante oposição votou a favor e foi aprovada. E por isso, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, perante o exposto, fica claro que a política agrícola na região tem ido de encontro às expectativas e aos anseios dos pequenos agricultores, pese embora este seja um trabalho constante que deverá merecer a atenção das entidades competentes para que no próximo quadro comunitário sejam novamente encontradas soluções para a agricultura de pequena dimensão e que sejam tomadas medidas que possam ser benéficas para a pequena agricultura familiar, que na região representam a grande maioria dos agricultores.